essa primeira paginazinha, que é a chamada de vocês, né? Isso. Muito bem. Bom, então, acho que podemos dar início, né? Então, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto, são 14 horas, pelo horário de Brasília. Antes de mais nada, gostaria aqui de avisar que temos tradução simultânea do português para o espanhol, tá? Então, nós vamos dar início a mais uma reunião do grupo de estudos dos tumores hereditários, o LEGET, e hoje nós teremos aqui o prazer de ouvir, de ter a presença da doutora Renata Sandoval, que é uma colega nossa já de data, que está sempre presente nas nossas reuniões, participa de outras reuniões, né, lá no Sírio. Diga por sinal, a doutora Renata Sandoval é médica geneticista do Hospital Sírio-Libanês Brasília, também trabalha no Hospital da Criança José de Alencar, em Brasília também. Ela é a coordenadora da genética médica do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. E a doutora Renata Sandoval, ela vai nos contar um pouco sobre a experiência dela, né, na área de atuação dela, e também no período em que ela ficou fazendo o pós-doutorado dela, o pós-doc dela, lá no Hospital Dana-Farber, né, Cancer Center, quer dizer, é um hospital muito importante, né, um dos hospitais, né, de tratamento de câncer, especializado em câncer, em aconselhamento genético de câncer. Então, quem já teve a oportunidade de conhecer o Dana-Farber, né, sabe como é impressionante lá o serviço deles, né? E então eu acho que gostaria de agradecer a presença da doutora Renata Sandoval por nos agraciar pela apresentação de hoje. Eu acho que como é uma troca de experiências, né, Renata? Eu acho que todos podem participar, se alguém tiver alguma pontuação, quiser comentar alguma coisa, né, perguntar, pode ficar à vontade. Eu acho que hoje a reunião é bem informal mesmo, tá? E então, sem mais delongas, vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado, viu, Renata? Não, Pablo, eu que agradeço. Eu acho que é muito legal um quadro desse, um pouquinho diferente, mesmo querendo compartilhar. Então, não vou falar nada novo. Talvez é compartilhar a experiência para dar ideia para outros colegas, né? Mostrar que é possível. Às vezes a gente sair da zona de conforto é muito legal. Às vezes também às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas às vezes a gente consegue fazer coisas maravilhosas mesmo com recursos mais limitados, né? Então, eu acho que é esse o objetivo da fala de hoje. Então, eu agradeço demais aí o convite de vocês e, como você falou, uma coisa muito informal. Acho que quem tiver vontade de interromper, colocar alguma coisa, vai ser super bem-vindo, tá? Talvez até mais fácil assim de fluir, vai ficar mais gostosa essa conversa, tá? Então, eu começo aqui, deixa eu só usar o meu cursor para mudar. Eu acho que eu não consigo ver o chat desse jeitinho que eu estou apresentando, daí se precisar interromper, você me avisa, Pablo. Então, começando aqui, eu cheguei, né, no dia do Natal em Boston, e então, inverno severo, né? Então, essa imagem do Rio, que é uma ponte, quando a gente vai de metrô, né? De T, a gente passa para chegar no Dana. E é muito difícil, assim, porque é um período que o pessoal está mal-humorado, sabe? Então, chegar no meio do inverno não é fácil. E é um inverno um pouquinho mais prolongado, mas foi esse o cenário que me recebeu, né? Quando eu cheguei lá em Boston.
O Danafab, então, eu sempre tive essa vontade. É um grupo muito bem estruturado, né, com grandes profissionais. Até eu vou mostrar depois o corredor. Eu ficava impressionada com os nomes nas plaquinhas, porque se você colocava no PubMed, cada nome, 500 publicações, 400 publicações. Então, realmente foi emocionante. A gente que gosta da pesquisa, né? Então, você tem, na verdade, um nome para o grupo de pesquisa, mas a parte clínica, então, chama Cancer Prevention, Cancer Genetics and Prevention. É um time grande, que até eles são meio que subdivididos, tem a parte pediátrica, aqui são os physicians, né, os médicos, a parte pediátrica, que é mais acompanhada, então, pela Juni Kamihara, a Brittany está no grupo da Mama, junto com a Judy, a Sapna, ela coordena o grupo de GI, né, de gastrointestinal, junto com o Matthew, e a Ruma Hanna, que é a geneticista também, a diretora clínica, tá? Então, além desses médicos, existem dezenas de aconselhadores genéticos e tem esses subgrupos dependendo da área, e que eles têm reuniões recorrentes, tanto do grupo como um todo, como das sub-áreas. Essa é a parte clínica, e tem toda uma estrutura também da parte de pesquisa, com gerentes de projetos, né, que a gente chama de project managers, também para essas grandes áreas que eles têm de estudos, né, tanto de GI como de câncer hereditário, muito mama, como a maior parte dos serviços, né, a gente tem uma demanda muito grande. E aqui, como que foi, né? Você chega lá, o que eu achei mais interessante, Pablo, e que eu vejo que eu sinto falta aqui. A gente recebe muito aluno de iniciação científica, né? Aquele pilar, iniciação científica, mestrado, doutorado, e que eu acho que falta esse preparo. Eu passei quase um mês fazendo cursos obrigatórios antes de pisar no hospital, certificações em relação à ética, proteção de dados, né, sobre os passos da pesquisa, conduta clínica, regras institucionais. E é interessante, porque você chega, você quer já ir para a prática clínica, apesar de eu ter chegado meio que no final da pandemia, então eu peguei esse um ano que eu fiquei fora, eu peguei um momento ainda que estava tudo meio fechado, pouca gente em loco, as consultas mais online mesmo, e depois eu peguei todo o processo de abertura, tá? Mas, de qualquer forma, é um processo natural. Quando você vai embarcar mesmo, você é obrigado a fazer esses cursos obrigatórios. Então, isso eu acharia muito legal se a gente pudesse espelhar nos nossos modelos aqui de pesquisa e quando a gente agrega todos esses indivíduos que vão fazer parte da pesquisa. Então, às vezes eu entro no mestrado, eu vou ter... Eu li aqui, Renato, na verdade, os quatro pilares, né? Porque a gente recebe nos nossos serviços estudantes, né, de todas as fases, né, do seu curso, desde do estudante mesmo, que está lá na faculdade, o graduando, né, até os iniciações científicas, os estagiários, os residentes, os fellows, os observers, né, os mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos. E realmente, eu acho que essa etapa de iniciação, né, de protocolos, de ética, né, são realmente importantes. Mas eu vi os outros três pilares que você colocou aqui também são muito importantes e que também a gente também falta aqui, né? Então, realmente é uma outra visão, né, que a gente precisa aqui, quem sabe, aprimorar os nossos serviços, né? Quer dizer, se um indivíduo, né, um profissional quer fazer um estágio no nosso serviço, acho que antes ele tem que passar por alguns passos básicos até que ele tenha contato com o paciente e que depois ele queira fazer algum projeto, né? Bem interessante, legal. Eu acho que é muito importante essa história da proteção de dados, ética, conduta, questões de pesquisa, né, passos, isso tudo devia ser feito. São vídeos, são perguntas, você vê, isso foi online,
né? Não demanda tanto, mas demanda uma estrutura. E é interessante essa história do processo. Eles são muito... eles têm processo para tudo e tem um porquê. Exatamente. Se segue esse processo, menos chance, né, de algumas coisas darem errado. Tem um setor de pós-graduação e tem todo um acolhimento também por esse setor de pós-doc. Eles oferecem cursos de inglês, escrita científica. Então, você tem a oportunidade de se inscrever em várias coisas extras, além do que você está ali para fazer no seu departamento. Eu achei muito bonitinho, muito legal quando eu cheguei. Então, eles fizeram questão de marcar entrevistas com todos os staffs, né, os principais staffs, até para você tentar entender se você entraria num projeto já em andamento, se você proporia algum projeto. Então, esse acolhimento também pelos staffs, entender o que cada um fazia. Então, mesmo staffs que não eram do Cancer Genetics and Prevention, mas que tinham laboratórios, tipo Eliezer, enfim, existem vários pesquisadores que trabalham mais com dados, outros que têm o próprio laboratório, wet lab, que eles falam. Então, dependendo do tempo que você vai ficar no local, você conversa para ver se você poderia, então, entrar em algum projeto ou fazer alguma coisa do zero. Eu tive liberação para ficar 1 ano só, então eu tive que escolher algumas coisas que fossem possíveis fazer ali durante esse 1 ano, e que, de repente, eu pudesse dar até andamento depois que eu voltasse. E uma coisa também incrível, que é um pilar importante, então até hoje eu tenho reuniões a cada 15 dias com a Sophie Hyman, que é uma das gerentes de projetos lá, e que trabalha com Lifraumene, que é um dos meus projetos com Dana-Farber. Então é muito interessante esse approach inicial com os gerentes de projetos, e você entendeu todos os passos necessários para aquela pesquisa estar em andamento, ou se você vai iniciar uma pesquisa, quais são os passos necessários para que isso flua. E essas reuniões recorrentes eram super importantes para executar, né, as tarefas. Deixa eu só falar uma coisa, Pablo. A Emília, eu acho que a Emília não está conseguindo, falou que está com dificuldade para participar de chat, mas eu estou vendo aqui no Q&A mensagem dela. Então, não sei se alguém está ajudando ela. Ô, Jefferson, você pode ver o acesso da Da Emília para nós, Emília. por favor? Sim, doutor, coloquei ela como palestrante também, tá? Por favor, obrigado. Muito bem, então... Esse que você falou é muito legal, né? Porque mesmo você fora da instituição, né? Quer dizer, você passou um tempo lá, 1 ano, né? Mas mesmo assim as coisas continuam rolando, né? Rodando. Então acho que é interessante você, mesmo após a sua estadia lá em loco, né? Mas continuar tendo essas reuniões com os principais pesquisadores, staffs, né? Para que o projeto dê continuidade ou tenha outras discussões, então isso também é bem legal, né? Bem legal mesmo. Na verdade, eu mantive, eu estou como visiting scientist até o meio do ano que vem, porque tem muita coisa ainda em andamento, e eu ainda tenho as minhas reuniões a cada 15 dias com a Judy Garber, ontem foi uma delas, e com os grupos que a gente está trabalhando. Isso é bem legal, quer dizer que deu certo, né? Eu acho que esse também é um dos objetivos da experiência fora, é você criar vínculos de colaboração para quando você volta para sua instituição, você continuar, não é uma coisa única, você vai continuar aqueles projetos. Então, a plataforma que traz esses cursos e até cursos extras que você queira fazer, fica nesse CITI, é onde tem todos os trainings, tudo online. Deixa eu só passar por aqui. Essa aqui é a rua que eu chegava por baixo e que tem vários grandes hospitais ali na região e que também tem a escola de Harvard, né? E que tem o campus e tem uma biblioteca muito legal, que é a Conway Library, e ficava tudo meio pertinho ali no complexo. Aqui é o campus da Universidade de Harvard, da parte médica.
O Dana, ele tem vários prédios, e eu fiquei, então, esse andar, que chama Populational Sciences, fica no Charles. E aqui deixa eu só pegar um pointer. Eu acho que eu até coloquei uma setinha. Perdão, só um minutinho. Então, lá no 11º andar fica esse centro, onde nesse lugar não tem atendimento clínico, então são os offices de todos os staffs, dos PIs, e até num outro andar a gente tem essa parte burocrática dos indivíduos envolvidos na pesquisa, os gerentes, os assistentes, as enfermeiras. E para quem conhece Liefeld-Manning, então lá o Dr. Lee, ele fez parte desse grupo, e tem um quadro dele, então é bem emocionante assim quando você chega, né, e você lembra de toda a história. Aqui era a minha salinha, que era perto da salinha da Judy Garber, e na frente da salinha do Matt, e eu dividi então a minha sala com mais 3 pessoas, o Nizar, um médico paquistanês que estava tocando um projeto de denosumab para câncer de mama em BRCA1, então, é um estudo de quimioprevenção primária, tá? Eles ainda estão tocando. A Sloan era do grupo de GI, isso também é muito interessante, Pablo. Eles têm uma pessoa que ajuda a escrever os grants, que ajuda a escrever os artigos, e principalmente a Sloan ajudava os grants, então ela já estava no grupo há muitos anos. Então, é um grupo que desenvolveu o PREM5, depois o PREM Plus. Eles têm várias linhas de desenvolvimento, de plataformas até de interface com o paciente, não só com o profissional. Então, a Sloan fazia parte de todo esse grupo. Hoje, ela foi para um grupo que só trabalha com câncer de pâncreas e que tem o Wet Lab, que tem a parte laboratorial. A Nicolette, a família dela é colombiana, mas ela nasceu nos Estados Unidos e também toca projeto com o GI, que também é um projeto super incrível. Eu não sei se vocês conhecem o Generate e o Regenerate, que é de acesso à testagem, disparidades, né, raciais, enfim, é esse o foco dela. E eu entrei mais para trabalhar. A Judy Garber, ela trabalha mais com mama, apesar de trabalhar com tudo, mas ela é uma oncologista, principalmente mamária, tá? Existiam milhares de reuniões, então acho que esse é a grande dificuldade, você balancear, porque muitos deles faziam clínica, mas alguns dias na semana, diferente da gente, que às vezes faz todo dia, né? Difícil, às vezes, pegar um período livre para fazer só pesquisa ou fazer só as reuniões voltadas para pesquisa. Mas, então, você tinha o mentor, no meu caso, a Judy Garber, com reuniões que a gente chama one-on-one recorrentes, e que serviam para fazer o brainstorming do projeto, uma vez feito esse projeto, qual era o planejamento, trabalhar os protocolos. Então, isso daqui é fundamental. Existiam grupos de pesquisa específicos, então, como o meu foco muito é Liefeld-Manning, então tinha esses weekly meetings de todo o grupo envolvido em estudos de Liefeld-Manning. E eu vou mostrar para vocês no outro slide como que é legal estruturar essas reuniões até para o serviço de vocês. Então, você tem lá uma tabela que a gente vai acompanhando até qual é o protocolo do estudo, quantas pessoas já foram recrutadas, consentidas, amostras. Então, você vai acompanhando isso em tempo real, cada grupo com um intervalo entre as reuniões um pouquinho diferente. Então, eu participei das reuniões de TP53 e no grupo do DI que desenvolvia mais esses programas, esses algoritmos, né, associados ao PREM5 e ao PREM Plus. E por causa de Liefeld-Manning, é um consórcio mundial que chama Life Consortium. Então, também eu participava dessas reuniões, porque o meu projeto também estava vinculado a isso daí. E dentro do projeto que eu desenvolvi lá, você ainda tinha as reuniões recorrentes com a instituição parceira. Então, no meu caso, eu tinha reunião recorrente com o Gustavo Russi e com os envolvidos no projeto na instituição Dana-Farber. Além disso, a gente tinha as rotinas do departamento. Então, toda semana tem o GEP,
Center-Wide Patient Review, que então aconselhadores genéticos, todo mundo participa dessas reuniões e trazem casos para discussão, para definição, casos discordantes, conflitantes. Então, é o momento do grupo todo tá junto. E eles até aproveitam, às vezes, essas reuniões para discutir protocolos, que eles chamam de fact sheets. Então, para cada gene, é interessante até participar de como eles desenvolvem o protocolo deles e a cada ano como isso muda e diante das nossas incertezas, né? Quantos genes a gente tem lá, um intervalo de confiança de risco grande. Personalizavam o protocolo, né? De acordo com Isso. caso a caso do paciente, né? Não, e não só isso. Não só Geral. isso, tinha o protocolo geral, mas eu acho que é interessante até, Pablo, esse lance do protocolo geral. Porque você vê, hoje em dia a gente tem guideline da NCCN, guideline da ESMO, a gente tem, às vezes, achados do próprio grupo que publicou uma situação, e daí eles vêm questionar. Então, por exemplo, quando saiu o CAPS-5, daquele segmento para câncer de pâncreas hereditário, e que veio que talvez, então, o rastreio poderia impactar em um downgrade, em sobrevida, que era um dado que a gente não tinha, diferente de um primeiro estudo que incluiu muito CDKN2A, que tinha um prognóstico ruim mesmo e que não tinha mostrado um benefício dessa vigilância. Então, quando saiu esse trabalho, teve toda uma discussão, será que segue o NCCN para indicar vigilância para pâncreas só para aqueles que têm a mutação e que realmente têm um familiar de primeiro grau acometido, segundo grau acometido ou não? Vale a pena fazer isso em todo mundo? Então, foi interessante acompanhar todas essas discussões. A interação com outros grupos, então, dependendo do seu projeto, eu tive mais interação com o Breast Oncology Center, então com o grupo da Mama. Então, eles têm reuniões... Nossa, é impressionante, Pablo, como... Então, eles têm reunião só de tumor receptor hormonal positivo, só de tumor triplo negativo. É gigantesco, né? E Gigantesco. vai desde a pesquisa básica à pesquisa clínica. Então, são seminários, é muito interessante, mas assim, é interessante até gestar esse fluxo de informações, né? Mas foi muito interessante participar disso e como observar. Até para mim, eu acho que um dos grandes aprendizados foi observar a Judy como o leadership dela. Então, uma pessoa extremamente respeitosa, é uma lady, assim, então é incrível. A gente observa vários leaderships, mas ela já está há muitos anos na diretoria aí do departamento e você entende o porquê. Foi um grande aprendizado. Muito bem. Olha só, eu achei que ia ser uma conversa informal e que às vezes ia ser rapidinho a conversa, né? Mas você vê, às vezes, ponto, a gente tem bastante coisa para contar. E aqui, para dar uma ideia, então, para quem faz pesquisa, eu achei muito legal esse modelo. Então, nas reuniões, essa história de você ter uma tabela mesmo, mostrando qual é o estudo, qual é o protocolo, porque, por exemplo, para eles, o grupo de gastrointestinal, nossa, Pablo, eles têm um monte de projetos em andamento, em que o Dana-Farber é o pesquisador principal, a instituição principal, ou que eles fazem parte... Né? Não é só no Dana-Farber, né? Quer dizer, você tem o Dana-Farber como, né, o agregador, né, o hub, né? Mas você tem outras instituições participando. Quer dizer, e veja, imagina, eles têm centenas de pesquisas, né, milhares de pesquisas rodando ao mesmo tempo em diversos setores, para diversos tipos de câncer, diversos protocolos de pesquisas. Então, se você não tiver realmente uma instituição extremamente organizada, né, você não vai dar conta disso, né? Então, sem dúvida, você tem que ter realmente cada pesquisa com todo o seu detalhamento e exposto isso, né, para todos, né, verem o que está acontecendo, o cronograma, as instituições, os participantes, né, o que já foi concluído até agora, o que está para ser. Quer dizer, você tem que ter
um gerenciamento disso muito sistemático, né? E é até interessante, assim, não é um responsável por tudo, né? Também eu vou ter o responsável por checar o recrutamento, os consentidos, qual é o objetivo daquele estudo, qual é o N que eu preciso atingir, quanto tempo. Então, assim, eu também não tenho uma pessoa também que às vezes abarca tudo. Isso eu achei interessante, essa divisão de trabalhos, e talvez uma coisa que a gente sofre muito aqui, aqui no Brasil, dependendo também da instituição que você está numa instituição estritamente acadêmica ou você está numa instituição privada que incentiva a questão da pesquisa, mas que sempre falta uma equipe mesmo de pesquisa. Então, às vezes, a pessoa que faz a pesquisa, ela faz tudo, né? Ela escreve o projeto, ela escreve para o grant, ela manda a autorização, né? Ela faz o processo para aprovação, ela vai ligar, recrutar paciente. Então, às vezes, é um faz tudo, mas que isso talvez não seja um modelo ideal, um modelo mais efetivo e que você consiga fazer mais coisas. Você só consegue mesmo quando você tem um grupo todo envolvido e que cada um é responsável por uma parte. Então, esse Interessante, é o quando modelo aqui ideal. você sempre começa do zero, né? Quer dizer, não tem um estudo sobre aquilo, você começa, né, sozinha ou às vezes com mais uma pessoa, né, a estabelecer uma pesquisa e acabou. Lá não, né? Lá você tem linhas de pesquisa, quer dizer, você entra na roda girando já, né? Você tem toda uma É uma equipe, equipe, é uma claro, equipe. tanto de gerenciamento de administradores, não é só equipe médica, né? Você tem uma equipe de outros profissionais, né? Gabaritados, capacitados em fazer outras coisas, não só ficar vendo a parte clínica, atender paciente, né? E quando você chega num local desse, você é inserido já num sistema já todo rodando, né? Numa linha de pesquisa, né? Não é que eu vou começar do nada, né, do zero, uma pesquisa que eu tirei da minha cabeça. Não, você entra naquela linha, naquela equipe. Isso. Muito bem. Então, aqui era a minha salinha e só porque tem bastante gente aqui da América Latina, então o Luiz, você vê, desde o Nizar, que trabalhava com BRCA1, com trial multicêntrico, eu acompanhava o trabalho dele, assim, com o que ele tinha de entrar em contato com vários centros nos Estados Unidos, para a medicação chegar, para o paciente ter acesso, enfim. E o Luiz, que ele estava fazendo a residência, estava fazendo o eletivo lá, um observership, ficou 3 meses e ele ficou mais na parte clínica e às vezes a gente acolhia ele lá na salinha para algumas atividades. E aqui algumas atividades já em loco, né? Então, não só online. Aqui é um grupo bem diverso, mas também tem mais aqui até o grupo Lifraumeli, grupo de mama, mas desde de aconselhadores, o pessoal de gerência, de pesquisa. Então, a gente tinha essas reuniões recorrentes. Aqui foi o Nizar apresentando o trial dele na ASCO do ano passado. E aqui foi uma experiência muito bacana. A Brittany, eu acho que vocês devem ter ouvido falar, ela publicou um trabalho muito grande de check 2, check-in, check 2, check 2, que foi ela usou o banco de dados da Embry, então mais de 30 mil pacientes com teste genético e mais de 3 mil tinha variante patogênica no check 2, e daí eles fizeram até fenótipo, genótipo, correlação, e mostrando que realmente existem algumas variantes de menor penetrância. Então, é um trabalho bem legal, se vocês quiserem avaliar. E ela me chamou, então, para participar desse comentário na Lancet, e que foi legal também participar dessa discussão, porque essa história de acesso à testagem, eu entendo ela como oncologista, a preocupação, mas que foi muito interessante eu trazer para ela também como que é a nossa realidade, que também não é só advogar em favor de acesso à testagem, a gente tem que garantir que o paciente tenha todo o pacote. Então, não adianta eu descobrir que uma paciente tem mutação em BRCA e não oferecer operectomia, ou a mastectomia redutora, ou a ressonância. Então, às vezes, isso
parece até um desserviço você sair testando, você conseguir uma verba de testagem e você não consegue oferecer o resto do pacote, e até muitos trabalhos mostram isso, né, gente? Se eu não faço testagem em cascata, não identifico o assintomático, não ofereço toda a vigilância, a custo-efetividade daquela testagem cai, né? A gente, às vezes, não consegue nem comprovar uma custo-efetividade. Então, foi interessante entrar nessa discussão, porque o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente tem que realmente chamar atenção de acesso à testagem, mas, junto com o acesso, tudo que realmente vai beneficiar o paciente. Então, oferecer a integralidade, né, do cuidado, né? Não adianta só testar, você tem que testar, obviamente, mas você tem que também oferecer todos os outros serviços, né, de prevenção e tratamento para o paciente e rastreamento para os familiares, né? essa discussão é um lugar, o Dana é um lugar que fomenta muito esse networking, essa discussão, daí surgem oportunidades, essa foi uma delas, e a Brittany hoje em dia é minha parceira, até hoje, lá no departamento, ela está junto comigo num projeto grande de liframenia e câncer de mama. E a Emília, que é culpada disso daqui. Então, a Emília Pinto, quando eu estava chegando, estava já lá no Dana-Farber, ela me mandou um e-mail que a gente tinha publicado, eu tinha publicado no Sírio, né, junto com a equipe, um trabalho de detecção da R3C7H em tumores. E na nossa metodologia, a gente tinha falado que no COSMIC tinham tantos pacientes que tinham a variante fundador, a variante R3C7H, na verdade, e que ela me mandou mensagem e falou, poxa, mas se era uma coisa germinativa, isso não podia estar no COSMIC, e ela fez todo um movimento para tirar até esses resultados do COSMIC, mas na época que a gente publicou o trabalho, era um grupo de pacientes com câncer de adrenal, e que aquela variante estava reportada no banco de dados somático, mas que nem deveria estar lá. Então, ela que levantou toda essa bola e entrou em contato com o pessoal para resolver essa divergência. E nisso, então, a gente... A doutora Emília que está aqui também, né, participando com a gente. Isso, a Emília tem que falar aqui, porque assim, ela... Tudo bem, Emília? Olha lá, falou. E a Emília que falou, Renata, você tem que conhecer esse grupo que discute como que é hoje em dia a classificação das variantes em TP53, às vezes propondo mudanças, como que vão ser os novos critérios, né? Então, são comitês específicos de genes que tem no ClinGen, e foi por meio da Emília que ela me expôs, então, a esse grupo, para eu entender como que isso acontecia, né, Emília? Sim, Renata, e foi super legal, né? E aí a gente começou a interagir com isso, a gente está sempre trocando informação, né? E o que é super gostoso, eu acho que só acrescenta, né? As conversas, as discussões, né? Os pontos, né? A gente só aprende com isso e vai crescendo. Então, desde então, esse foi um presente inusitado. A Emília, estando lá, a gente não estava no mesmo estado. Até hoje a gente não se encontrou pessoalmente, é um absurdo isso. Já voltei para o Brasil, mas eu posso contar com ela. É muito interessante. Ela traz algumas discussões que ela traz coisas para mim que eu não tenho esse olhar. Então, é uma troca muito legal e que eu espero que a gente leve para sempre. Então, duas brasileiras que ficaram amigas nos Estados Unidos e por meio, às vezes, de uma correspondência científica primeiro, né? Então, assim, isso é muito legal. Acho que a história também de você ir para fora, de você se enveredar na pesquisa, a pesquisa traz tudo isso. Ainda mais se você é aberto, se você não acha que você tem a resposta para tudo. Então, a gente aprende muito mais quando a gente divide o olhar com outras especialidades, com outros profissionais, com outros pesquisadores. Então, a Emília foi muito importante aí nesse último ano. A gente teve várias oportunidades de discussões bem, bem ricas. Então, essa foi uma das experiências que eu tive nesse momento que eu fiquei fora do país. E é interessante, é um grupo muito envolvido, e é interessante acompanhar como que chegam a determinados guidelines, esses processos, né? Muito bem. E daí agora eu vou falar um pouquinho sobre
a minha pesquisa. Eu tenho mais 10 minutos, né, Pablo? Não, tem. Você tem mais 20 minutos. Mais 20 minutos? É. Tá. Então, só para vocês também entenderem, eu já cheguei com alguma ideia. Então, no meu doutorado, a Maria Isabel tinha saído do Sírio do Sírio não, perdão, do AC Camargo para o NIH, onde ela ficou alguns anos, e quando ela voltou para o Brasil, ela voltou para o Sírio, e a gente tinha uma ideia, então, de recomeçar uma coorte Lifraumene lá no Sírio, e daí foi o meu projeto de doutorado. Então, durante 2 anos, a gente conseguiu abarcar 300 pacientes. Hoje, esse estudo tem o nome de BLISS, a gente já está com mais de 400 pacientes no registro, e uma parcela desses pacientes tinha a ver, então, com câncer de mama, e foram uma das minhas publicações. Então, descreveu o fenótipo das pacientes com Lifraumene, não só R3C7H, mas não R3C7H. Eu acabei, então, quando eu cheguei lá no Dana, eu contei para a Judy que, então, casava, como ela, oncologista mamária, e eu já vinha com esses dados, que eu queria trabalhar com alguma coisa nesse sentido. E, nesse meio tempo, essa oncologista, Alessandra Genário, ela tinha ligado para o Fabrice André, que é um oncologista do Gustavo Roussy, diretor, e tinha perguntado sobre a conduta numa paciente Lifraumene, e o Fabrice André ligou para a Judy. Nesse período, a gente estava discutindo como que seria esse projeto, e daí ele contou que tinha o Michel, que era um fellow italiano, oncologista, que estava lá no Gustavo Roussy, e que a gente podia trabalhar, então, em conjunto. Então, eu tinha uma ideia e tudo aconteceu muito junto, e a gente acabou fazendo, então, um projeto em colaboração, e aqui no Brasil ficou a Natália, que ela é a Natália Polidori Masto. A gente já tem trabalhado junto há algum tempo. Hoje ela está no Memorial, com a Mônica Morrow. E a gente criou dados preliminares, e isso vai virar um grande estudo internacional, multicêntrico, envolvendo o Brasil, os Estados Unidos e Europa. Nesses dados preliminares, então, no Dana, eu criei um REDCap do zero para esse projeto, e a gente coletou, então, dados homogêneos das 3 instituições, aqui do Sírio, lá do Dana e do Gustavo Roussy, e a gente criou uma coorte inicial. Na verdade, essa coorte está com 288 pacientes, mas para as análises, a gente acabou excluindo os pacientes que são mosaico, não confirmados, ou que têm genes, variantes patogênicas em outros genes de suscetibilidade a câncer de mama. E, eu não sei se vocês conhecem, tem um simpósio que acontece a cada 2 anos, de Lifraumene, que é um simpósio incrível, quem gosta da área, porque é um simpósio que envolve tanto pacientes como os profissionais. E daí você tem o Arnold Levine, que descreveu o P53, você tem o David Malkin, que falou do TP53 desde a síndrome de Lifraumene. Então, é muito rico isso dos principais pesquisadores da área, junto com os pacientes. Então, com perguntas incríveis dos pacientes, e que até motivam outros projetos quando a gente sai desse simpósio. Então, eu acabei sendo presenteada com essa apresentação de Lifraumene e câncer de mama, falando um pouquinho preliminar do que a gente tinha conseguido dessa coorte preliminar das 3 instituições. Falei super mal em inglês, Pablo, travei, que vergonha. O que nós sabemos e o que nós queremos saber, né? Não, mas assim, era muito intimidador, assim, falar com assim, todo mundo, mas foi uma experiência bem interessante. É assim mesmo. A Cara Maxwell é uma pesquisadora da Penn University, então ela também está bem envolvida na parte de Lifraumene, câncer de mama e Lifraumene. Aqui, só para vocês entenderem a turma, então eles discutem, é muito legal, tanto o Pierre Renaud, aqui é o Arnold Levine, a Cara Maxwell, a Sharon Savage, que é do NIH, o Christian Kretz. Então, são os grandes nomes assim, das publicações, e é muito interessante vendo eles discutirem o antes, o agora, o que vai vir. Então, esse simpósio trouxe isso. E a questão da mentoria. Então, já que a gente está falando de pesquisa,
me marcou muito a esposa do Dr. Lee. Ela sempre fala, e ela deu uma aula, e falando sobre todas as pessoas que passaram, né, por mentoria pelo Dr. Lee. Então, a Judy Garber, a Sapna Singhal, que é um grande nome no gastrointestinal, na parte de câncer hereditário. Então, foi muito interessante e acho que, assim, para quem gosta de pesquisa, essa questão da mentoria, de você criar outras. Não adianta você estar sozinho, né? Jogar purpurina só em você, assim. Você tem que jogar purpurina nos outros, você tem que criar outras pessoas boas que vão dar seguimento às coisas e vão se unir e fazerem coisas mais maravilhosas do que a gente, Claro, né? claro que a gente vai passar um dia, mas o conhecimento tem que continuar, né? Uma coisa que me chamou muita atenção naquela é que só mulheres, né? Muito interessante, né? Olha, todas Eu não as. sei se só passaram mulheres, mas talvez ela quis fazer uma Ela homenagem. Eu quis. não lembro se É, tinha esse teor na discussão dela, muito mas legal. você vê que muitas pessoas que passaram pelo Dr. Lee também viraram grandes nomes, e com certeza cada um desses também já semearam. Então, eu acho que é essa a É história da isso. pesquisa que a gente quer, né? Não algo que vai embora com a pessoa quando ela sai dali, né? Muito bem. Um dos melhores meetings que eu fui quando eu estava lá, que é o CDA, achei incrível, um meeting muito cozy, né? Muito, todo mundo muito junto, é pequenininho, mas assim, com discussões incríveis, o formato, discussão de caso, as aulas super interessantes. E foi onde eu também apresentei um projeto que eu desenvolvi com um grupo de gastrointestinal, onde o Matt Jurgulen que me orientou, e que agora foi aceito na Familial Cancer. Então, daqui a pouquinho vai ter uma publicação nossa em cima desses dados que a gente fez, que eram dados, assim, eles tinham uma coorte, Pablo, já de 1.058 pacientes recrutados consecutivamente, independente de história pessoal ou familiar, de idade de acometimento, mas todos com câncer coloretal, e que fizeram um painel multigênico. E eles já tinham publicado esse dado das taxas de detecção de variantes patogênicas. Mas daí, quando eu conheci a linha de pesquisa deles, comecei a participar das reuniões, eu falei, poxa, hoje em dia a gente tem uma demanda tão imensa de testar os tumores instáveis, mas que muitos deles são tumores esporádicos. Então, a gente vê, por exemplo, aqui em Brasília, no SUS, a dificuldade que a gente tem até de imunohistoquímica muitas vezes. E que eu achei interessante a ferramenta deles, mas para a gente testar especificamente esse grupo de pacientes com deficiência de MLH1 e câncer coloretal. Então, será que um dia a gente pode usar isso para priorizar realmente os pacientes? Porque esses pacientes são muito comuns. E muitas vezes você não vai ter o teste de metilação, você não vai ter o PCR multiplex para ver estabilidade. Então, assim, às vezes você tem que até partir por uma testagem germinativa mesmo, porque às vezes é o mesmo valor e que você não tem o acesso, enfim. Então, eu achei interessante testar. Se não me falha a memória, né, Renato? Se me corrija aí se eu estiver errado. Hoje é sexta-feira, eu já estou quase já. Mas, realmente, né, o MLH1, se eu não me engano, a prevalência de variante patogênica na população é de quase 1 para 300, né? Quer dizer, é comum, né? Não Mas é é comum também esporádico. A questão a minha questão, poxa, tudo bem, se a gente. esporádico, como você colocou aí. Está escrito aí, na primeira linha lá, tá vendo? Ó? É, Todos os casos de câncer coloretal, quando você faz a pesquisa, né, da deficiência da proteína, das 4 proteínas MMR, 15% vão apresentar deficiência, né? E a gente sabe que a prevalência de Lynch nos cânceres coloretal são 3, né? Então, você tem esse gap de 12%, né, que é onde você encontra a deficiência, né, na peça, né, no tecido tumoral, e que não tem a mutação germinativa. Então, isso explica, um dos fatores que explica isso é justamente as mutações somáticas, né? As metilações, enfim, né? Então, é muito interessante mesmo. E como fala na segunda linha aí, né? O MLH1, ele compreende cerca de 70% a 80%, né? Dos achados de deficiência, né? Então, realmente é um trabalho bem interessante aí do Matt. O Matt, eu acho que a gente vai entrar com uma pesquisa junto com ele de imuno em Lynch.
Não, ele é um parceiro incrível, mentor incrível, foi muito, muito boa a minha experiência com ele. E eu achei interessante, então, nos lugares com limitação de acesso até imuno à testagem genética, se a gente não pode realmente continuar usando o PREM5 para tentar priorizar, e com esse trabalho a gente mostrou realmente uma redução, né, da necessidade de testagem molecular, que seja uma PCR, que seja o teste de metilação, ou o próprio teste germinativo, em torno de quase 40% desses pacientes. Então, em lugares com recursos limitados, isso parece ser interessante. Agora, esse dado tem que ser validado em outras coortes, então, brasileiras, da América Latina, e Então, eu acho que fica a dica aí para um projeto aí, quem tiver interesse em fazer, né? é um projeto simples, foi um Validação. side project que eu fiz, sabe? Então, não era o meu projeto principal. Então, acho que vale a pena. Então, aqui só o grupo, a Chinedo também é muito importante no grupo deles, está envolvida em vários desenvolvimentos das plataformas, do Score, o Hajime e a Miki, que são os estatísticos. Isso é muito também interessante, que são por exemplo, o estatístico é do mesmo projeto, da mesma linha, então é fácil o diálogo, as coisas acontecem muito mais fácil. E a gente conseguiu que o Miquel, como o nosso trabalho foi aprovado para San Antônio, então o projeto de mama e Lifraumene acabou sendo, a gente teve dados de HER2 positivo e o dado da corte total que eu apresentei, mas que a gente fez uma análise dividindo se quem sabia ser Lifraumene, se a testagem foi antes ou depois do câncer de mama, se isso impactou em alguns desfechos. Então, esse virou até spotlight poster de San Antônio. Mas daí a gente conseguiu que o Miquel, antes de ir para San Antônio, que ele viesse conhecer o Dana-Farber, e esse é meu grande parceiro, ele estava no Gustavo Roussy, agora ele está na Itália. Então, também sem o Miquel Botosso, eu não teria feito o projeto que eu fiz em relação à mama e Lifraumene. Então, esse foi em San Antônio, então um projeto um congresso mais voltado para a mama, e aqui foi o nosso Spotlight Poster. Então, a gente conseguiu uma coorte de 213 pacientes portadoras de Lifraumene, 107 tinham sido testadas antes, com menos de um ano do diagnóstico de câncer de mama, e 106 menor ou igual a um ano do diagnóstico de câncer de mama. E a gente subdividiu em 2 grupos, né, e fez a comparação e checou algumas questões de sarcoma, radioterapia, tipo de cirurgia. E é claro, você saber antes impactou no tipo de cirurgia, teve mais mastectomia contralateral. Aqui a gente até descreveu. As perguntas que vira e mexe, para quem trabalha com oncogenética, sempre vem um oncologista, né, perguntar para você se você irradia ou não a mama, né, em mulheres com Lifraumene. Então, mas daí, Pablo, o que eu aprendi com essa primeira análise? Não foi uma análise boa, por quê? E daí a gente mudou até o foco do artigo. Porque quando eu fui ver, entre esses 2 grupos, as pessoas estão sendo muito mais testadas nos últimos anos. Então, o grupo que foi testado com menos de um ano do câncer de mama, ele tinha um follow-up menor. Então, isso fez um desbalanço. Então, assim, acabou que, ok, para cirurgia, maravilha esse dado de que muda, tem impacto. Mas até na hora de falar de sarcoma, de câncer de mama contralateral, de recorrência, a gente falou que isso seria prejudicado e que talvez o desenho do estudo teria que ser outro, ou tempo de segmento maior, mas que provavelmente a gente teve esse prejuízo porque mudaram os guidelines nos últimos anos e realmente as pacientes estão sendo mais testadas, né, agora. Então, bem, né? essa tua pergunta vai ser respondida provavelmente nesse trabalho que a gente vai submeter agora. A gente está pensando até o final de setembro, vamos tentar de ACO primeiro, mas é um trabalho que vai vir legal, porque daí é outro tipo de análise, é o time, Kaplan-Meier, time to event. Então, é diferente de você só relatar a frequência. O importante é a gente mostrar esses dados de recorrência, de sarcoma, de um outro jeito. E a gente mostrou como coorte total, não subdividido por testagem genética, tá?
Mas foi um grande aprendizado, porque nesse projeto eu fiz do zero. Então, desde fazer o projeto no Dana Farber, passar pelo comitê de ética de lá, fazer o REDCap, coletar os dados dentro dos prontuários, ver como que eles evoluem. Então, assim, foi um aprendizado incrível. Até como geneticista, hoje eu sei muito câncer de mama por causa também dessa experiência. E aqui, lá na discussão, como Spotlight Poster. E aqui o outro trabalho que saiu dessa mesma coleta, mas que daí o Miquel que apresentou, mostrando, então, a taxa de resposta de pacientes linfomênio com HER2 positivo e que vão para neoadjuvância. Então, também é um estudo exploratório, mas os pacientes parecem ir muito bem. A gente teve taxas de resposta alta e que a gente vai, na verdade, reexplorar tudo isso num estudo caso-controle que a gente está planejando aí com um N bem grande nessa abordagem multi-institucional. Então, aqui o nosso pôster com Fabrice Andé, que é um grande nome, lá do Gustavo Roussy, grande pesquisador. Então, muito bom ter todos eles on board. Ficou tudo mais rico, né, quando a gente tem essa colaboração toda. E eu acho incrível, essa frase é de um museu do MIT, e eu achei incrível. The best collaborations are the ones where you can't tell who did what. Eu aprendi também isso lá, sabe, Pablo? As pessoas são muito envolvidas. Aqui no Brasil, às vezes a gente faz mais, né, do que todo mundo. Às vezes tem gente que às vezes nem devia estar lá no artigo científico, mas está lá. E lá as coisas são muito claras, pelo menos nas experiências que eu tive. Todo mundo muito envolvido com a sua responsabilidade dentro daquele projeto. Então, aqui foi um ano muito intenso e que deu tempo. A sorte é que minha família veio para o Brasil no meio do ano, então eu era doida. Eu chegava às 7 da manhã, saía às 10 horas da noite. Foi quando eu coletei os dados e foi principalmente no meio do ano, então não tinha ninguém para brigar comigo. Mas foi bem intenso e só por isso é que eu consegui produzir tanto nesse um ano e estou tendo esses frutos agora. E voltando lá para a história do lago, que fica do lado, olha que lindo, as estações são lá muito bem marcadas. Então, cheguei no inverno, depois aquele mesmo cenário muda na primavera, no verão, e depois, de novo, no outono, e já estava na hora de voltar para casa quase. E aqui, minha turminha. Então, essa é a minha equipe do background, como é que fala quando você vai fazer algum teatro e que fica o pessoal atrás? Back Bem, office. pronto, minha família. São os staffs, são os staffs. E daí eles que também foram... Isso é bem importante, né? A gente ficar esse período fora. Quando você vai com a família, é todo Backstage. um outro... Backstage, pronto. É todo é muito importante e é mais uma coisa para você administrar, mas também foi uma experiência de família muito interessante. E eu acho que deixei boas relações, na verdade, que eu trago até hoje. Muitas das reuniões que eu participava, eu tenho que participar até hoje. Então, foi só um começo. Apesar de ter voltado para o Brasil, eu voltei muito mais energizada, com muito mais ideias e muito mais motivadas e com essas colaborações todas que facilitam com que a gente faça coisas por aqui também. Então, é isso. Sou muito grata por por tudo que você isso. volte para o Brasil, porque você traz essas experiências todas, né? A sua bagagem que você adquiriu, né? Isso aí não tem preço, né? Isso não tem... É uma experiência de vida, além de todo o conhecimento, né? Teórico e prático que você viveu lá. E você, ao retornar para o Brasil, você traz isso com você. E você, sem dúvida nenhuma, vai ensinar muitas pessoas, já está ensinando, né? Muitas pessoas aonde você está, né? Então, é isso que é o legal. Você vai lá, aprende, conhece, faz um network, né? Adquire conhecimento, adquire experiência, né? E traz para o Brasil, né? Junto com você, toda essa bagagem para ensinar outras pessoas que às vezes não têm uma oportunidade também de fazer o que você fez, mas você traz essa sementinha, né, de
de visão, de cultura, de como poder melhorar o local onde elas estão inseridas. Bom, então, você quer terminar? Porque a gente agora está Só para bem... finalizar isso, voltei muito feliz. Então, assim, estou no Círio e aqui no Hospital da Criança a gente tem a pesquisa translacional, a gente ganhou grant, a gente está com umas coisas muito legais aí para acontecer nos próximos anos. Então, voltei muito feliz, estava com muita saudade de casa. Bom, Renata, muito obrigado por trazer a sua experiência, de ter nos contado um pouquinho sobre a sua vivência, né, nesse lugar maravilhoso que é o Dana-Farber, né? Eu acho que fica aí a dica para quem está pensando em fazer algum estágio, algum, né, projeto fora do Brasil. Então, em nome do LA-GET, gostaria muito de agradecer a sua participação nessa sexta-feira. A gente sabe que você tem vários compromissos aí, né? E doou um pouquinho do seu tempo. Eu acho que isso que é a sementinha de, né, trazer a experiência para todos, não só aqui no Brasil, mas toda a América Latina, né? A gente está aqui com vários participantes de todos os países aqui, né, da América Latina, que hoje eu tenho certeza que ao ouvir a sua palestra, hoje falou, legal, quero fazer isso. Palestra motivacional. Então, hoje eu me senti assim meio palestra, mas assim, a gente fala com amor, né? Então é uma Claro. A legal. gente faz isso por paixão mesmo, né? Porque a gente gosta, né? Não tem como fazer isso se não gostar, né, Renata? Isso aí. E outra coisa também interessante que você trouxe para nós, para a gente finalizar aqui, é justamente esse pensamento em estruturar o nosso serviço aqui, né? Que a gente, quando vê esse relato seu, né, de como que é feito as coisas lá no Dana-Farber, né, assim como é lá no St. Jude, em outros locais, grandes centros de pesquisa, né? Você vê que eles têm uma estrutura não só física, mas de pessoas, né? Uma equipe, como você bem falou, voltada para a pesquisa, né? Porque fazer pesquisa não é, vou sentar aqui e vou fazer pesquisa, não é assim, né? Quer dizer, pesquisa é uma coisa muito complexa, que envolve tempo, né? Que infelizmente aqui a gente tem pouco, a gente toca muito serviço, né? A gente está na clínica o tempo inteiro, né? Mas é isso, eu acho que fica a dica, eu acho que foi muito legal, né? Eu acho que você trouxe muita coisa que enriqueceu aí a todos nós, tá bom, Renato? Também gostaria de agradecer a participação da Emília, está lá no St. Jude, lá em Memphis, no Tennessee. Tá com a mão na massa aí, né, Emília? Tá de luva aí, tava pipetando. Tava na pipeta aí. Então, muito obrigado, Emília, também. Gostaria de agradecer a participação de todos e encerramos mais uma reunião do LA-GET. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.